Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, do dia 24/8/2026. Consta em número legal com as graças de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço um minuto de silêncio em razão do falecimento da senhora Nair Soares Chende e Antônia Isabel Ribeiro. Peço à secretária fazer a leitura do termo de ato anterior, número 1167, 2026. Termo da ata eletrônica número 1167, de 27 de 2026. Segundo período, segunda sessão legislativa ordinária e 18ª legislatura. Tipo, ordinária, data 17/8/2026, início 19 horas. Local, edifício da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná. Lista de presença: André Vilalva Leal, Cleves Bertolete Devec, Jones Wilson dos Reis, Evalmir Aparecido Siviero, Jurandir de Campos, Luiz Henrique Ranucci, Márcia de Fátima Meneguim de Souza, Maria das Dores Santos Vioto e Rafael Abner Severino. Expediente: o termo de ata anterior, número 1166 de 2026, foi discutido pelo vereador Luiz Henrique Ranucci, que solicitou a complementação da informação de que o projeto vereador Mirim, aprovado por esta casa, é de sua autoria, juntamente à vereadora Maria das Dores Santos Vioto. Prosseguindo, o termo de ata foi aprovado por 9 votos. Expedientes apresentados pelo Executivo Municipal. Foram lidos os ofícios número 242, 243, 244, 240 e 248 de 2026, oriundos do gabinete do prefeito municipal. Proposições apresentadas pelo Executivo Municipal. Foram lidos os projetos de lei número 34 de 2026, 35 e 37 de 2026, bem como suas justificativas. Pequeno expediente não teve, grande expediente não teve. Processo em discussão e votação única. Processo número 1835. Foi lido o acórdão de parecer prévio número 138 de 2026, bem como o parecer número 27 de 2026, exarado pela Comissão de Finanças e Orçamentos, em sentido favorável à matéria do projeto de decreto legislativo número 1 de 2026. Em seguida, a matéria foi submetida à discussão única de artigo por artigo, sendo solicitado pelo vereador André Vilalva Leal que a matéria fosse discutida e votada com todos os artigos englobadamente, ficando aprovado o pedido do vereador por 8 votos. Prosseguindo, a referida matéria foi aprovada por unanimidade, ou seja, por 8 votos, ficando aprovadas as contas do Executivo Municipal no exercício de 2024. Explicação pessoal. Fez uso da palavra o vereador inscrito Jones Wilson dos Reis, que falou sobre as lombadas no município, que merecem atenção do Executivo. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Luiz Henrique Ranucci, que enfatizou a fala do vereador Jones e sugeriu uma lombada de nível elevado, adequado para a travessia de crianças frente às escolas do município. Também falou sobre as controvérsias e omissões apresentadas nas respostas do Executivo em relação ao plano de carreira e do auxílio à alimentação dos servidores municipais.
Após fez uso da palavra a vereadora Márcia de Fátima Meneguin de Souza, que enfatizou a fala do vereador Luiz Henrique, mencionando a possibilidade de avanços nos temas citados, uma vez que o prefeito Enivaldo demonstra ter interesse nos assuntos. Prosseguindo, fez uso da palavra o presidente da Câmara, Rafael Abner Severino, para cumprimentar o público presente e os espectadores que acompanham a sessão pelas redes sociais. Não havendo mais assuntos a tratar, com as graças de Deus, declarou encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão legislativa ordinária, a realizar-se no dia 24 de agosto de 2026, às 19 horas. Determinou ainda que o assistente legislativo, Patrick Deodati Teixeira, lavrasse o presente termo de ata que, após lido, discutido e votado, será devidamente assinado pelos vereadores. Está em discussão o termo de ata anterior número 1167, 2026. Como ninguém quer discutir, passo para a votação. Está em votação o termo de ata anterior número 1167, 2026. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Está aprovado por 9 votos. Proposição apresentada pela Câmara Municipal. Leitura do projeto de lei da iniciativa do Legislativo número 06/2026, mais sua justificativa. Projeto de lei, né? É o projeto de lei. Projeto de lei de iniciativa do Legislativo número 6 de 2026. Súmula. Estabelece as diretrizes para a instituição de calendário oficial de eventos no município de Santa Amélia e dá outras providências. No uso das atribuições conferidas pela Constituição da República e Lei Orgânica do município de Santa Amélia, submeto à apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A instituição de calendário oficial de evento do município de Santa Amélia deverá observar as diretrizes e princípios previstos nesta lei. Parágrafo 1º. Destina-se à reunião, organização e divulgação das datas comemorativas, semanas temáticas, campanhas, eventos culturais, cívicos, turísticos, educacionais, esportivos, religiosos, sociais, ambientais, de saúde, de desenvolvimento econômico, de agricultura familiar e demais eventos de interesse público municipal instituídos ou reconhecidos por lei. Parágrafo 2º. O calendário oficial de eventos terá caráter informativo, organizacional, cultural, turístico e de promoção da transparência pública, sem prejuízo da competência administrativa do Poder Executivo quanto à forma, conveniência e oportunidade de realização dos eventos nele previstos. Parágrafo 3º. A inclusão de evento, data comemorativa, semana temática ou campanha no calendário oficial dependerá da lei específica, ressalvadas as datas já instituídas ou reconhecidas por legislação municipais vigentes. Parágrafo 4º. A inclusão de evento no calendário oficial não implicará por si só obrigação de realização de programação pública, contratação, repasse financeiro, concessão de patrocínio, criação de despesa obrigatória de caráter continuado ou vinculação orçamentária automática. Artigo 2º. O calendário oficial de eventos do município de Santa Amélia deverá observar, entre outras, as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Valorização da história, da cultura, das tradições e da identidade local. 2º. Promoção da transparência, da publicidade e do acesso à informação. 3º. Incentivo à participação da comunidade. 4º. Fortalecimento das atividades culturais, educacionais, esportivas, turísticas, sociais, ambientais, de saúde, de desenvolvimento rural e de interesse público. 5º. Organização e racionalização das datas e eventos municipais. 6º. Divulgação em linguagem simples, objetiva e acessível. 7º. Respeito à laicidade do Estado,
a pluralidade cultural, à liberdade de crença, à diversidade social e aos direitos fundamentais. 8º, observância da legislação federal, estadual e municipal aplicável. Artigo 3º. O calendário oficial de eventos será consolidado em meio eletrônico oficial do município. Parágrafo 1º. A divulgação do calendário oficial deverá conter sempre que possível: inciso 1º, denominação do evento, data comemorativa, semana temática ou campanha. 2º, lei municipal que institui ou reconheceu o evento. 3º, período ou data de realização. 4º, breve descrição de sua finalidade. 5º, indicação do caráter cultural, cívico, educacional, esportivo, turístico, ambiental, social, de saúde, econômico, rural ou outro correspondente. 6º, informação sobre eventual programação oficial quando existente. Parágrafo 2º. Deverá constar no calendário oficial a existência ou inexistência de programação oficial para os eventos previstos em lei. Parágrafo 3º. O calendário oficial será atualizado sempre que houver inclusão, alteração ou revogação do evento, data comemorativa, semana temática ou campanha por lei municipal. Artigo 4º. As leis municipais já vigentes que instituam ou reconheçam eventos, datas comemorativas, semanas temáticas ou campanhas de interesse público municipal serão consolidadas no calendário oficial de eventos de Santa Amélia, independentemente de nova lei específica de inclusão, se compatíveis com esta lei. Parágrafo único. A consolidação prevista no caput terá caráter meramente organizacional e informativo, não alterando o conteúdo, a vigência ou os efeitos das leis municipais específicas que instituíram os respectivos eventos. Artigo 5º. Poderão integrar o calendário oficial de eventos, entre outras, as seguintes categorias: eventos cívicos e institucionais, eventos culturais e artísticos, eventos turísticos, eventos educacionais, eventos esportivos e de lazer, campanhas de saúde pública, campanhas de assistência social e cidadania, semanas temáticas de conscientização, eventos ambientais e de sustentabilidade, eventos relacionados à agricultura, agricultura familiar, desenvolvimento rural e segurança alimentar, eventos de valorização do comércio, da indústria, dos serviços e da economia local, datas religiosas ou tradicionais de relevância histórica, cultural ou comunitária, observado o caráter informativo e respeitada a laicidade do Estado. Artigo 6º. A publicidade do calendário oficial de eventos observará no que couber as normas de acesso à informação, transparência pública, acessibilidade, proteção de dados pessoais e comunicação oficial. Parágrafo 1º. A divulgação deverá buscar linguagem clara, objetiva e de fácil compreensão. 2º. Quando tecnicamente possível, o calendário oficial poderá permitir consulta por mês, data, categoria, denominação do evento ou número de lei instituidora. 3º, a divulgação de informações relativas a eventos não autoriza a exposição indevida de dados pessoais de participantes, organizadores, representantes de entidades ou terceiros, devendo ser observada a legislação aplicável à proteção de dados pessoais. Artigo 7º. Até o dia 28 de fevereiro de cada ano, os poderes executivo e legislativo disponibilizarão em seus sites os eventos que estiverem previstos em calendário oficial. Artigo 8º.
Para o cumprimento desta lei, a administração poderá utilizar as estruturas administrativas, recursos humanos, tecnológicos e canais de comunicação já existentes no âmbito do poder público municipal. Artigo 9º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber, especialmente quanto à forma de consolidação, atualização, divulgação eletrônica, categorização dos eventos e integração com canais oficiais de comunicação pública. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, 27 de julho de 2026. Márcia de Fátima Meneguim de Souza, vereadora. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade estabelecer diretrizes para a instituição e organização do calendário oficial de eventos do município de Santa Amélia, reunindo e dando maior visibilidade às datas comemorativas, campanhas, eventos culturais, esportivos, educacionais, turísticos, sociais, ambientais, de saúde, rurais e demais iniciativas de interesse público. A iniciativa possui caráter organizacional, informativo e de transparência, buscando facilitar o acesso da população às informações sobre os eventos reconhecidos pelo município, bem como valorizar a história, a cultura, as tradições e as atividades que contribuem para o desenvolvimento local. A proposta fundamenta-se na necessidade de organizar e consolidar em um único calendário oficial os eventos já instituídos por legislação municipal, bem como garantir sua divulgação de forma clara, acessível e atualizada, sem gerar por si só obrigação de realização de eventos ou criação de despesas ao poder público. Dessa forma, o presente projeto representa um importante instrumento de organização, valorização e identidade municipal e aproximação entre o poder público e a comunidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, 27 de julho de 2026. Márcia de Fátima Meneguim de Souza, vereadora. Expediente apresentado por vereadores. Leitura do requerimento número 36, 2026. Apresentado pela vereadora Maria das Dores Santos Vioto. Requerimento número 36 de 2026. Autoria, vereadora Maria das Dores Santos Vioto. Ementa. Requer informações sobre o fornecimento de lanches aos atletas que se deslocam para fora do município. Senhor Presidente, senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal pedido de informações acerca do fornecimento de lanches aos atletas e equipes esportivas que representam o município com competições, jogos, torneios e demais eventos realizados fora de Santa Amélia. Diante disso, solicita-se que sejam prestadas as seguintes informações: existência do benefício, informar se atualmente existe o fornecimento de lanches aos atletas e integrantes das equipes esportivas municipais durante os deslocamentos para outros municípios. Setor responsável, em caso afirmativo, informar qual secretaria ou setor é responsável pela organização e fornecimento desses lanches. Critérios de atendimento. Informar quais critérios são utilizados para definir os atletas, faixa etária, equipes, competições e deslocamentos contemplados pelo benefício. Média de atendidos. Informar qual é a quantidade média de atletas e acompanhantes atendidos por deslocamento.
cardápio e quantidades, informar qual é o tipo de lanche fornecido, bem como a quantidade disponibilizada por pessoa. Acompanhamento nutricional e restrições, informar se há acompanhamento por profissional de nutrição para a definição do cardápio ofertado aos atletas em competição e se o fornecimento atende a eventuais restrições alimentares dos integrantes. Logística e conservação, informar como se dá o armazenamento e o acondicionamento dos alimentos antes e durante a viagem, garantindo a qualidade e a higiene. Contratação e fornecedores, informar se existe contrato, licitação, dispensa, inexigibilidade ou outra modalidade de contratação destinada ao fornecimento destes alimentos, indicando a empresa ou fornecedor responsável e encaminhando cópia dos respectivos empenhos, notas fiscais. Previsão orçamentária, apresentar a dotação e a previsão orçamentária utilizada para custear essas despesas. Controle de entrega, informar se existe controle ou registro de entrega aos atletas beneficiados, contendo data, destino, modalidade esportiva, quantidade de pessoas e número de lanches fornecidos. É o requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, em 13 de agosto de 2026. Maria das Dores Santos Vioto, vereadora. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade promover a transparência e o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos destinados ao esporte municipal, especialmente no que se refere ao apoio oferecido aos atletas e equipes que representam Santa Amélia em atividades esportivas promovidas fora do município. O fornecimento de alimentação adequada durante o deslocamento representa um suporte fundamental aos atletas, principalmente em viagens longas, impactando diretamente no seu desempenho físico e na saúde durante as competições. Diante do exposto, solicita-se o encaminhamento das informações e documentos acima relacionados dentro do prazo estabelecido pela Lei Orgânica Municipal e pelo regimento interno desta Casa Legislativa para conhecimento e fiscalização deste poder. É o requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, 13 de agosto de 2026. Maria das Dores Santos Vioto, vereadora. Leitura do requerimento número 37, 2026, apresentado pela vereadora Maria das Dores Santos Vioto. Que número você falou? 36? 37. Requerimento número 37 de 2026. Autoria, vereadora Maria das Dores Santos Vioto. Ementa. Solicita informações sobre o período de retroatividade a ser considerada na recomposição dos benefícios funcionais dos servidores municipais em razão da Lei Complementar Federal número 226 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, por meio dos setores competentes, informe quais providências estão sendo adotadas para a aplicação da Lei Complementar Federal número 226 de 2026, especialmente quanto à data de início da retroatividade dos efeitos decorrentes do período de congelamento dos benefícios funcionais dos servidores públicos municipais. Requer-se que o Poder Executivo informe qual é o entendimento jurídico adotado pelo município quanto à data inicial para a recomposição do tempo de serviço e dos benefícios funcionais
afetados pelo período de congelamento estabelecido durante a vigência da Lei Complementar Federal número 173 de 2020. Inciso 2º. Se o município pretende considerar para fins de recomposição todo o período em que os benefícios funcionais permaneceram congelados desde o início do período legalmente estabelecido, ou se pretende produzir efeitos somente a partir do ano de 2026. Terceiro, caso a administração municipal esteja considerando como marco inicial o ano de 2026, que informe qual fundamento legal ou jurídico está sendo utilizado para afastar a retroatividade ao período em que efetivamente ocorreu o descongelamento. Quarto, se na apuração dos direitos funcionais dos servidores será considerado o período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, ou outro período definido pela legislação implicável, esclarecendo expressivamente qual será a data inicial e final adotados. Quinto, se o período que deixou de ser contabilizado durante o congelamento será integralmente reincorporado aos assentamentos funcionais dos servidores para fins de aquisição ou antecipação dos benefícios por tempo de serviço. Sexto, se a recomposição do período congelado produzirá efeitos sobre os benefícios funcionais desde a data em que cada servidor teria originalmente adquirido o respectivo direito, caso o período de congelamento tivesse sido regularmente contabilizado. Sétimo, se os servidores que já preencheram ou preencheriam os requisitos para aquisição de anuênios, triênios, quinquênios, adicionais por tempo de serviço, progressões ou outros benefícios durante o período de congelamento, terão seus direitos reconhecidos retroativamente à data em que deveriam ter sido adquiridos e não somente a partir de 2026. Oitavo, se haverá levantamento individualizado para identificar a data original de aquisição de cada benefício funcional, considerando-se o tempo que deixou de ser computado em razão do congelamento. Nono, se além da correção dos assentamentos funcionais serão calculados as diferenças remuneratórias retroativas decorrentes dos benefícios que deveriam ter sido implantados anteriormente, informando a partir de qual data esses valores serão calculados. Décimo, caso o município entenda que a retroatividade deve ocorrer somente a partir de 2026, que apresente parecer jurídico ou fundamentação técnica que sustente expressamente esse entendimento. 11. Se existe levantamento do impacto financeiro decorrente da consideração do período integral de congelamento, inclusive quanto às diferenças remuneratórias eventualmente devidos aos servidores. 12. Qual é o cronograma previsto pelo Poder Executivo para a conclusão do levantamento, atualização dos assentamentos funcionais, reconhecimento dos direitos e eventual pagamento das diferenças retroativas? O presente requerimento tem como objetivo esclarecer uma questão de fundamental importância para os servidores públicos municipais, qual período será efetivamente considerado para fins de recomposição dos benefícios funcionais atingidos pelo congelamento ocorrido durante a pandemia. A preocupação desta Casa Legislativa não se limita à implementação da recomposição a partir do ano de 2026. É necessário esclarecer se o município pretende reconstituir efetivamente o período que deixou de ser contabilizado, fazendo com que o servidor seja
colocado na situação funcional em que estaria caso o congelamento não tivesse ocorrido. Por essa razão, é imprescindível que o Poder Executivo esclareça se adotará como marco temporal apenas o ano de 2026 ou se realizará a recomposição desde o início do período em que o tempo de serviço deixou de ser contabilizado com a correspondente correção dos assentamentos funcionais e, quando cabível, dos efeitos financeiros. Diante do exposto, solicita-se o encaminhamento das informações e documentos acima relacionados dentro do prazo que estabelece o regimento da Câmara Municipal, bem como a lei orgânica do município, para conhecimento e acompanhamento desta Casa Legislativa. É o requerimento, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, 13 de agosto de 2026. Maria das Dores Santos Vioto, vereadora. Leitura do requerimento número 38, 2026, apresentado pelo vereador André Vilalva Leal. Requerimento número 38 de 2026. Autoria, vereador André Vilalva Leal. Ementa. Solicita informações ao Poder Executivo para que informe se existe previsão na atual política da administração, considerando a disponibilidade financeira do orçamento vigente para a realização de reajuste no valor de diária dos servidores para alimentação e quando existir necessidade de realização de serviço extraordinário em finais de semana e feriados. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer, após aprovação do plenário, que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamentos, sejam prestadas as seguintes informações. A Lei nº 1527, de 4 de janeiro de 2022, estabelece no artigo 4º que os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e membros do Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições inerentes ao cargo, farão jus a diárias no valor de R$ 45, apenas para alimentação, para o deslocamento para município diverso de sua sede for inferior a 200 quilômetros distantes do município de Santa Amélia, e que o período de deslocamento seja no mínimo 6 horas de duração. Quando o deslocamento for superior a 200 quilômetros e inferior a 500 quilômetros distantes da sede, o servidor fará jus à diária no valor de R$ 280. Atendendo ao pedido dos servidores, vem por meio deste solicitar que seja informado se existe previsão na atual política da administração, considerando a disponibilidade financeira do orçamento vigente, para realizar o reajuste ainda neste ano dos valores de R$ 45 e R$ 280, que estão há anos sem receber qualquer tipo de reajuste anual. Também me foi solicitado para verificar junto ao Poder Executivo se existe dotações orçamentárias e condição financeira para realizar alteração legislativa para que passe a prever na referida lei que sejam realizados reajustes periódicos conforme índice de inflação, a fim de preservar o poder aquisitivo. Segundo a Lei nº 1108, de 5 de abril de 2005, institui o regime jurídico dos servidores públicos civis do município, das autarquias e das fundações públicas municipais. Ela estabelece no artigo 72 que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Em nossa região temos diversos municípios
a exemplo de Uraí, Paraná, Santa Mariana e Rancho Alegre, que estabeleceram no regime jurídico dos servidores públicos civis do município que em feriados ou em finais de semana, o serviço extraordinário prestado será remunerado com acréscimo de 100%. Recebi solicitação de servidores para verificar junto ao Poder Executivo se existe dotações orçamentárias e condição financeira para realizar alteração legislativa para que passe a prever na referida lei que em feriados ou em finais de semana o serviço extraordinário prestado seja remunerado com acréscimo de 100% em relação à hora normal de trabalho. O presente requerimento de informações tem por finalidade obter esclarecimentos acerca da atual política da administração, considerando a demanda de diversos servidores. Permite exercer a função fiscalizadora para obtenção de informações pertinentes a assuntos importantes e ligados à administração pública. Diante da relevância da matéria, requer-se o encaminhamento das informações solicitadas, acompanhadas da documentação pertinente quando existente. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, 18 de agosto de 2026, André Villalva Leal, vereador. Leitura do requerimento número 39, 2026, apresentado pelos vereadores Luiz Henrique Ranussi e Maria das Dores Santos Vioto. Requerimento número 39 de 2026. Autoria, vereador Luiz Henrique Ranussi e vereadora Maria das Dores Santos Vioto. Ementa. Requer informações e documentos comprobatórios sobre o processo de reajuste, aumento do auxílio alimentação dos servidores públicos municipais. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que esta subscrevem no uso de suas atribuições regimentais e com amparo na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa diretora, após aprovação do plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, por meio dos setores competentes, envie a este Poder Legislativo documentos e informações concretas sobre o andamento do processo de reajuste e aumento do auxílio alimentação dos servidores públicos municipais. Cópia integral do processo, estatuto técnico, envio de cópia integral, física ou digital, de todo o processo administrativo, relatórios, atas, pareceres jurídicos e estudos orçamentários já realizados que comprovam a referida análise técnica citada pela Prefeitura, impacto financeiro produzido. A apresentação da estimativa do impacto orçamentário financeiro elaborada pelo setor contábil durante esse período de análise, conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fase atual e previsão de conclusão. Informação sobre qual fase específica se encontra a referida análise técnica e qual a data ou prazo limite previsto para sua conclusão e envio do respectivo projeto de lei a esta Câmara Municipal. Índice pretendidos. Informação sobre quais percentuais ou valores do benefício estão sendo projetados ou simulados no âmbito desta análise técnica. Justificativa. Em resposta à indicação feita nessa Casa Legislativa, o Poder Executivo Municipal informou textualmente que a matéria relativa ao auxílio alimentação dos servidores públicos municipais já é objetivo de análise por esta administração desde o início da atual gestão. Entretanto, para que este Poder Legislativo exerça de forma efetiva seu papel constitucional de fiscalização e prestação de contas à sociedade e aos servidores públicos de Santa Amélia, é indispensável
conhecer o conteúdo real e os desdobramentos práticos dessa análise técnica. A simples alegação de que o tema está sendo analisado sem a apresentação de prazos, pareceres ou dados orçamentários concretos gera incertezas na categoria funcional que aguarda a reposição de seu poder de compra. Diante disso, requer-se o envio de documentação comprobatória e dos resultados parciais ou finais do referido estudo. É o requerimento. Santa Amélia, Paraná, 21 de agosto de 2026. Luiz Henrique Ranucci, vereador. Maria das Dores Santos Vioto, vereadora. Pequeno expediente. Palavra franca aos vereadores que desejarem falar. Não tem. Grande expediente para os oradores inscritos a usarem da palavra. Não tem. Intervalo regimental de 15 minutos.
Ai, gente, eu esqueci de... Peço à secretária fazer a chamada dos vereadores e os mesmos assinarem o livro de presença. André Vilalva Leal. Presente. Cleives Bertoletti Devec. Presente. Jones Wilson dos Reis. Presente. Evalmir Aparecido Siviero. Presente. Jurandir de Campos. Presente. Luiz Henrique Ranucci. Presente. Márcia de Fátima Meneguim de Souza. Presente. Maria das Dores Santos Vioto. Presente. Rafael Abner Severino. Presente. Ordem do dia. Processo em redação final. Processo número 1843. Leitura da redação final. Projeto de lei número 25, 2026. Redação final do projeto de lei número 25 de 2026. Súmula. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Santa Amélia e da outras providências. Está em primeira discussão a matéria da redação final, projeto de lei número 25, 2026, de artigo por artigo. Senhor presidente, peço que a matéria seja discutida e votada com todos os artigos englobadamente. Está em votação única o pedido verbal do vereador André Vilalva Leal para que a matéria da redação final, projeto de lei número 25, 2026, seja discutida e votada com todos os artigos englobadamente. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Está aprovado por 8 votos o pedido verbal do vereador André Vilalva Leal. Está em primeira discussão a matéria da redação final, projeto de lei número 25, 2026, com todos os artigos englobadamente. Como ninguém quer discutir, passo para a votação. Está em primeira votação a matéria da redação final, projeto de lei número 25, 2026, com todos os artigos englobadamente. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Está aprovado por 8 votos. Processo em segunda discussão e votação. Processo número 1841. Leitura do autógrafo número 60, 2026, ao projeto de lei número 28, 2026. Autógrafo número 60 de 2026 ao projeto de lei número 28 de 2026, processo 1841. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria através de termo de convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Amélia, APAI, visando o repasse de R$100 mil provenientes da emenda parlamentar e da outras providências. A Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, reunida em sessões ordinárias e pela maioria simples de seus vereadores. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo de convênio com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Amélia, APAI, consistente no repasse de R$100 mil no ano de 2026 para dar cobertura às despesas necessárias com custeio. Parágrafo único. A pecúnia repassada é proveniente da emenda parlamentar direcionada pelo senador Sérgio Moro
a qual deverá ser aplicada conforme especificação no plano de trabalho apresentado pela associação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, 24 de agosto de 2026. Está em segunda discussão a matéria do projeto de lei número 28 de 2026, com todos os artigos englobadamente. Como ninguém quer discutir, passo para a votação. Está em segunda votação a matéria do projeto de lei número 28 de 2026, com todos os artigos englobadamente. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Todos têm que assinar. Está aprovado por 8 votos. Processo número 1839. Leitura do autógrafo número 61/2026 ao projeto de lei número 22/2026. Autógrafo número 61 de 2026 ao projeto de lei número 22 de 2026. Súmula. Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Intermunicipais de Santa Amélia, Paraná e dá outras providências. A Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, reunida em sessões ordinárias e pela maioria simples de seus vereadores, aprovou. Artigo 1º. Fica declaração de utilidade pública para todos os efeitos, no âmbito do município de Santa Amélia, a Associação dos Trabalhadores Intermunicipais de Santa Amélia, Paraná, portadora da CNPJ 5386704700113. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, 24 de agosto de 2026. Está em segunda discussão a matéria do projeto de lei número 22 de 2026, com todos os artigos englobadamente. Como ninguém quer discutir, passo para a votação. Está em segunda votação a matéria do projeto de lei número 22 de 2026, com todos os artigos englobadamente. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Está aprovado por 8 votos. Proposições apresentadas pela Câmara Municipal para discussão e votação única. Leitura do requerimento número 36 de 2026. Requerimento número 36 de 2026, autoria vereadora Maria das Dores Santos Vioto. Ementa, requer informações sobre o fornecimento de lanches aos atletas que se deslocam para fora do município. Está em discussão única o requerimento número 36 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento, na verdade, foi feito pelo seguinte. Alguns pais veio me procurar dizendo que o sub-7, sub-9, sub-11 não estavam recebendo lanches quando saíam para cidades vizinhas de Cornélio para poder estar fazendo os seus jogos. No entanto, além de não receber os lanches, quando recebia não estavam sendo armazenados de acordo, porque o pão com presunto e queijo simplesmente estava numa caixa plástica, que não é o correto de se acontecer. Então, tipo assim, para você armazenar o presunto, principalmente, ele estraga com muita facilidade. Se dá uma bactéria, se dá algum tipo de infecção, né, alimentar, causa insegurança alimentar nesse caso, né? E daí, qual que é a justificativa? Porque o município tem, sim, a obrigação de zelar pela saúde dos seus pequenos. Então, se vai representar o município, o mínimo que tem que fazer é ter um lanche decente, armazenado decentemente, para evitar certos tipos de constrangimento ou de doença. É por isso o requerimento. Eu peço o voto de vocês, porque eu acho que é essencial as crianças estarem sendo atendidas de maneira correta, principalmente por conta desses lanches mal armazenados, quando os tem, porque já 2 jogos seguidos não teve. Então é isso, senhor presidente. Continua a discussão. Como ninguém mais quer discutir, está em votação única o requerimento número 36 de 2026. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Está aprovado por 8 votos. Leitura do requerimento número 37 de 2026.
Requerimento número 37 de 2026, autoria vereadora Maria das Dores Santos Vioto. Ementa. Solicita informações sobre o período de retroatividade a ser considerado na recomposição dos benefícios funcionais dos servidores municipais em razão da Lei Complementar Federal número 226 de 2026. Está em discussão única o requerimento número 37 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento, o prefeito nos deu já uma resposta dizendo que havia descongelado, né, no ano de 2026, porém teve pessoas que se aposentaram, né, nesse período, que ficou no prejuízo, né, do descongelamento. Pessoas que, assim, na verdade, ele descongelou de 2026, de janeiro de 2026 para cá. Quem estava fazendo o triênio, né, ou o quinquênio, enfim, ele descongelou. Portanto, as pessoas que não fizeram de janeiro para cá, não foi contabilizado esse 1 ano e 9 meses, 1 ano e 7 meses que ficou parado. São 19 meses que todo funcionário público está ficando no prejuízo. Então, esse pedido meu nada mais é do que ele ter uma consciência, porque pessoas se aposentaram e ficaram sem receber durante esses 19 meses o direito que tinha. Pessoas saíram e ficaram sem receber durante esses 19 meses que tinha. E quem fez o quinquênio ou o triênio lá atrás, que passou 1 ano e os 19 meses e simplesmente completou dentro desse período que ficou congelado, não teve o benefício. Então, eu quero saber se todos os funcionários têm direitos iguais. Quais são os direitos dos funcionários, afinal? Quem ficou congelado 19 meses foi só alguns que completavam esse ano ou todos ficaram? Essa é a minha pergunta. Então, tipo assim, eu acho que é direito de todos ser descongelado, feito esse cálculo retroativo, para poder favorecer, não, para poder ser justo com todos. É isso, senhor presidente. Posso falar? Continua a discussão. Boa noite, presidente, demais vereadores. Complementando aí o seu requerimento, Maria, eu conversei com o Inivaldo e eu conversei com a Giovana, mas eu digo pela parte, comentei da educação, que os professores estavam cobrando, então eu fui pedir alguns esclarecimentos em relação. Agora eu acredito que serão todos os setores. A Giovana, que é a funcionária, né? Ela me disse assim, eu perguntei a questão dos aposentados também. E isso nós estamos falando de janeiro para cá, porque ele, no momento, ele se prontificou a pagar de janeiro de 2026, o que eu até dou os parabéns dele estar pagando de janeiro para cá, porque eu sou funcionária do Estado e nós não recebemos ainda nada. Então, assim, ele já começou a pagar, então ele está no caminho. Eu tenho certeza que, conforme for passando o tempo, ele poderá sim pagar a retroativa às anteriores, que é direito nosso. Eu também sou funcionária, nós aqui que somos. É lógico que todos nós queremos receber, mas na questão que você falou daquela pessoa que aposentou entre janeiro desse ano. Então, a pessoa, isso ela me pediu para passar para o professor. Então, isso vale para outras categorias também. A pessoa tem que ir lá fazer um documento escrito e levar no RH para ela poder receber esse valor que ele começou a pagar agora e ela já aposentou, já se desligou ali da instituição, mas é um direito e ela vai receber sim. Mas ela precisa entrar por escrito um documento, pelo menos até onde a funcionária me passou. Então, se tiver errado, é a pessoa que me passou errado. Então, Márcia, mas já teve pessoas que se aposentou quando saiu a lei, se aposentou no final do ano, e a lei fala de retroativo, sim, mas entrou com requerimento e não foi atendido. Ô, Mariquinha, mas a lei ampara de 2000 até dezembro de 2025, não foi
pago para ninguém. Então, eles têm um prazo, eles têm que ver a questão financeira. Então, assim, quem aposentou até dezembro de 2025 não vai mesmo conseguir, porque ele não está pagando ainda. Ainda não teve ele ainda não viu essa questão. Eu estou dizendo, bem claro, quem se aposentou durante o ano de 2026, entre janeiro de 2026 até hoje. Então, primeiro ele começou a pagar o benefício desse ano, o que eu já acho que é um caminho. Se a pessoa, ele teve um começo, porque é o que eu estou te falando, tem município e tem o próprio estado do Paraná, o nosso governador, ele não pagou nós até agora. Então, ou seja, eu acho que a gente também tem que ter um pouquinho de paciência e esperar o momento certo. É claro que ele vai pagar todo mundo, mas o que o orçamento deu para fazer agora é pagar do 2026. Então, só que os vencimentos de quem vence em 2026 e quem venceu lá em 2025, por exemplo, ficou 1 ano e 9 meses congelado, que teve que trabalhar mais 1 ano e 7 meses, mais 1 ano e 7 meses do congelamento para poder ter o benefício, não é justo perder, é? Não, mas ninguém, não sei se, só para concluir, eu não vou falar mais, só para entender, ninguém perde, porque assim, todo mundo, não perde, porque quem avançou agora, ele também parou no congelamento, então o congelamento ele foi para todo mundo, não teve uma pessoa ou outra que teve um benefício, é o que uma pessoa, eu conversei, essa questão, ela não tem eu não posso dizer que o André perde e eu não vou perder. Então, todos nós perdemos esse período. Márcia, porque eu também conversei com a Giovana e ela disse assim, quem ia vencer os 5 anos agora em janeiro, ele contabilizou 1 ano e 9 meses lá atrás e venceu agora em janeiro. Quem venceu antes, simplesmente não foi descongelado. Só teve direito quem ia vencer de janeiro até agora os 5 anos. Então, tipo assim, esse 1 ano e 7 meses que ficou parado, esse 1 ano e 9 meses que ficou parado, foi contabilizado para quem teria direito, quem ia fazer 5 anos agora, ou 10, ou 15, enfim. Aí foi contabilizado esse 1 ano e 9 meses. Quem não tinha o vencimento agora, quem tinha, por exemplo, em 2023, vamos supor, aí teve que trabalhar mais 1 ano e 7 meses para poder ter o benefício. Você está entendendo? Então, é isso daí que eu estou perguntando. Porque, assim, se os demais que agora, depois da lei de descongelamento, teve esse direito de ser contabilizado lá em 2021, por que os outros não teve esse direito? É isso que eu estou questionando, Márcia. Continue a discussão. Boa noite, presidente, senhores vereadores. Pelo que eu entendi, vereadora Márcia, a Giovana passou que a partir de 2026, né? Então, assim, o descongelamento, então, por enquanto, não foi feito nada. Está pagando, um exemplo, vai vencer o meu quinquênio agora, novamente. Então, automaticamente vai ter que pagar mesmo. Então, assim, aquela parte de 1 ano e 9 meses ainda não está descongelado. Então, de 2026 está pagando retroativo porque já está vencido e, entre aspas, estava mantendo congelado uma coisa que estava já irregular. Então, na verdade, esse 1 ano e 9 meses ainda não está, só está em estudo. É isso aí, é pelo que eu entendi da Giovana. E parabéns pelo seu requerimento, que está pedindo exatamente isso, esse tempo que está atrasado. Como ninguém mais quer discutir, está em votação única o requerimento número 37, 2026. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Está aprovado por 8 votos. Leitura do requerimento número 38, 2026. Requerimento número 38, 2026. Autoria, vereador André Vilalva Leal. Ementa. Solicita informações ao Poder Executivo para que informe se existe previsão no atual
na atual política da administração, considerando a disponibilidade financeira do orçamento vigente para a realização de reajustes no valor de diária de servidores para alimentação e, quando existir necessidade de realização de serviço extraordinário em finais de semana e feriados. Está em discussão única o requerimento número 38, 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, entrei com esse requerimento para passar por essa casa de lei, porque há um tempo atrás fizemos uma reunião, juntamente com os servidores, essa questão dos reajustes dessa diária. Aqui na época era vereador, que nós aprovamos essa lei em 2022, vereador Luiz Henrique, vereador Evalmir, a vereadora Cleives, eu acho que os demais ainda não estavam nessa casa. E, infelizmente, deixamos de colocar, eu acho que o Rafa não estava, né? Nessa época ele não estava. Estava, Rafael? Deixamos de colocar a questão dos reajustes anual dessas diárias de refeição. Que desde então foi criada essa lei, mas sem reajuste. E na época foi falado que, quando aprovou, que todo ano ia ter o reajuste, pelo menos, da inflação. Infelizmente não teve. Aí fizemos uma reunião agora, recentemente, com o novo gestor, o Nivaldo, com a sua advogada. Eles disseram que ia resolver o mais breve possível, mas já faz um bom tempo. E que não foi resolvido nada. Sempre que a gente pergunta, estamos vendo, estamos vendo. Então, estou oficializando para que a gente tenha uma resposta para o servidor. Porque eles nos cobram como que está, como é que não está. Então, essa casa vai ficar ciente do que está acontecendo, para que venha a resposta, todo mundo vai dar a resposta para os servidores da forma que tem que ser feita. E a questão dessas horas extras, a nossa lei só diz 50% no valor da hora extra, sendo que a gente trabalha feriado, final de semana, domingo, e não é pago 100%. E também que só pode ser pago até 44 horas. Isso não foi colocado no requerimento, mas estou colocando aqui exposto que pode só 2 horas por dia. Beleza, quanto a isso, ótimo. Agora a questão do final de semana e feriado, eu acho que não é nada mais justo de que ser pago 100% para o servidor. Isso é uma lei federal, é uma lei que já existe na lei federal. Acho que a gente não precisava nem estar pedindo isso, que eles deveriam não cumprir ali o que está só no nosso regimento ali, porque a lei federal já prevê isso, e final de semana e feriado é 100%. E nosso município, infelizmente, nunca foi pago dessa forma. Até prefeitos anteriores, não sei se era para complementar isso, pagava até 60 horas. Aí depois, foi 2013 para frente, foi pago só 44, que é realmente porque trabalha 22 dias no mês. E tem mês que não é 44, que é 21. Mas nem um final de semana e nem um feriado é contabilizado 100%. Então, por isso, estou pedindo também, que foi falado em reunião, que também ia verificar para fazer a mudança da lei. Também não obtivemos nenhuma resposta e os servidores cobram. Então, peço o voto de vocês aí nesse requerimento, para que nós vejamos essa resposta do Executivo o mais breve possível, para nós dar essa resposta para os nossos servidores. Muito obrigado e conto com o voto de vocês. Continua a discussão. Como ninguém mais quer discutir, está em votação única o requerimento número 38, 2026. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Está aprovado por 8 votos. Leitura do requerimento número 39, 2026. Requerimento número 39 de 2026, autoria vereador Luiz Henrique Ranucci e vereadora Maria das Dores Santos Vioto. Ementa, requer informações e documentos comprobatórios sobre o processo de reajuste e aumento do auxílio alimentação dos servidores públicos municipais. Está em discussão única o requerimento número 39 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente fez uma indicação, veio a vereadora Maria das Dores, e veio a resposta do Executivo, que é objeto de análise, né, por essa administração desde o início da atual gestão. É assim, o que a gente quer, o que a gente pede é transparência, mostrar para essa Casa de Leis realmente o que está se fazendo, como o vereador André falou agora, com propriedade. Então, dá uma resposta, estamos vendo, estamos analisando, vamos ver. Quer dizer, não é uma resposta nenhuma. Nós não temos uma efetividade, a gente não tem uma conclusão daquilo que está sendo feito. Então, esse requerimento que nós
fazemos agora, né, que estamos fazendo agora, é justamente para isso. Está fazendo estudo? Beleza, passa um relatório para a gente. Como é que está? Do impacto financeiro, né? Passa um relatório para a gente aqui, de data. Ó, estamos estudando aqui, mas até tal data a gente consegue finalizar. Valor? Hoje nessa casa aqui nós temos um valor de R$900 de vale alimentação. Por que não o nosso servidor público também não tem R$907? Por que não tem uma isonomia dos poderes? Não é verdade? O vale alimentação, isso aqui reflete na economia municipal, reflete dentro da casa do servidor. Não tem como eu falar assim, não, vamos ver. Né? Isso aqui, de fato, é muito importante. Então, para esse requerimento também, peço a ajuda dos nobres colegas para aprovar. E vamos esperar a resposta do nosso executivo. Continua a discussão. Como ninguém mais quer discutir, está em votação única o requerimento número 39/2026. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Está aprovado por 8 votos. Explicação pessoal para os oradores inscritos a usarem da palavra. Passo a palavra ao vereador André Vilalva Leal. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos ouve pelo YouTube, Facebook, quero levar meus sentimentos à família da dona Antônia Ribeiro e da dona Nair Chende, que faleceu nesse final de semana. Que Deus dê o descanso eterno e conforte o coração de todos os familiares. Quero aqui ser bem rápido. A gente tem que cobrar, mas também tem que parabenizar o nosso prefeito, que terça-feira tive uma reclamação de um um funcionário, seu Zé Balbuino, que foi feito um serviço na região toda e dele tinha ficado para trás. Ele ligou bravo. Cheguei no prefeito, falei, prefeito, o que está acontecendo que só ficou a dele? Ele falou, não estou sabendo. Quinta-feira vai ser arrumado. Realmente foi. Então, parabéns aí, o Nivaldo, ao conversar com o setor competente, que foi lá, ele que pediu para agradecer ao prefeito. Então, estou agradecendo aqui e agradeci também já ele no particular, para que fique registrado, que é isso aí que a gente quer. A gente não quer nada mais do que um atendimento para a nossa população. É isso que eu falo sempre. A gente precisa levar os problemas e ele resolva. E com isso, todo mundo vai estar bem avaliado, porque, querendo ou não, a política, numa forma geral, a avaliação da política, numa forma geral, é muito ruim. E com isso a gente vai sendo bem avaliado, atendendo a nossa população. Outra coisa, só um ponto de interrogação aqui ao seu pronunciamento, vereador Luiz. Dizer aqui que, o entendimento melhor, que o vale alimentação de R$900 dessa casa é exatamente para os servidores, para que não haja um entendimento diferente na população, achando que isso é para os vereadores. Essa situação é dos servidores públicos dessa Casa de Leis, não é dos vereadores. Porque muitas vezes você sabe que isso pode sair algum meme, né, na gravação, falando que os vereadores têm R$900, que isso acontece na maldade. Então quero que fique registrado isso, que os R$900 é do vale alimentação dos servidores e não de vereadores. E a questão também do meu requerimento, quero voltar a dizer aqui, é uma coisa absurda o que a gente vê, né? A questão tanto dos servidores lá também que vão fazer curso, de uma diária de R$280 na pernoite. É muito pouco. Por isso que a gente não vê o servidor querendo ir lá fora buscar um conhecimento maior. Por quê? Porque não tem recurso para se manter lá fora. É difícil. Então peço aí, que eu até conversei com o próprio Nivaldo, com a sua secretária, com a sua advogada, que eles também entenderam que é realmente muito ruim, mas demora muito para tomar as providências que tem que tomar. Então peço encarecidamente, se ele estiver ouvindo, ou se alguém que vê a situação dos nossos servidores, vem aqui parabenizar vocês pelos requerimentos, do descongelamento, do auxílio alimentação, a vereadora Márcia colocando a questão dos calendário anual, que isso, assim, é uma coisa de benefício para o nosso povo. Tem que ser bem avaliado, tem que ser bem visto, que é isso que a gente quer. Então, peço, assim, que o prefeito vê com carinho essa situação. Parabéns, vereador Luiz Henrique, vereadora Maria das Dores, vereadora Márcia, pelos requerimentos. Boa noite, fiquem todos com Deus, e que todos tenham uma ótima semana, para até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Passa a palavra à vereadora Márcia Meneguin.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem de casa, ao Patrick, ao Everton. Eu gostaria de deixar aqui minhas condolências às famílias da senhora Nair Soares Chendes e a dona Antônia Ribeiro. Que Deus dê o conforto a todos os familiares. Eu gostaria também, primeiramente, de parabenizar a todos pelos requerimentos aqui hoje, tanto da Maria, que nós conversamos bastante, mas parabéns, que é importante, né? Eu torço para que isso aconteça. Com certeza, a gente que é funcionário, nós merecemos os nossos direitos sendo garantidos ali, né? E a remuneração e o reconhecimento é o que mais nos dá incentivo a continuar o nosso trabalho. Ao Luiz Henrique, parabéns também, junto com a Maria, sobre a questão do Vale Alimentação. Isso é uma coisa necessária, né? E que é como disse o vereador André, tem que ser, não sei se é o André ou se é o Luiz, que tem que ser para logo, né? Que não demore tanto para ter uma iniciativa, para que as coisas comecem a ser concluídas de forma mais rápida. E também a questão do André, das diárias dos servidores, que hoje, gente, se a gente for pensar, R$ 45,00 hoje para um motorista ficar um dia em Londrina, ou ele escolhe se ele toma café da manhã lá ou se ele vai almoçar. Então, assim, isso aqui é uma coisa urgente. Eu sei que, eu acredito até que o nosso prefeito está acompanhando as sessões, aqueles que assistem de casa, os seus secretários. Então, isso é uma coisa urgente. Essa questão desse valor aqui é um valor que, infelizmente, hoje o nosso funcionário ele não consegue se alimentar o dia todo com esse valor. E é a mesma coisa que o André disse na pernoite. Um hotel e se alimentar em Curitiba com 280, ele também não vai conseguir. Então, vamos melhorar, né, a situação, a qualidade aí de vida do nosso funcionário, para que ele saia, mas ele saia com dignidade, que ele possa se alimentar da forma correta. Então, é isso. Em relação aos requerimentos, então, parabéns a todos. E o meu projeto de lei, que não vou falar muita coisa também hoje, que quando ele for entrar em votação... Isso, ele ainda vai para discussão, mas é assim, o objetivo dele é que a gente possa organizar mais os eventos do município, porque nós sabemos que a escola marca evento, né, a igreja marca seus eventos e outros mais. Então, que isso aqui é uma coisa que fica exposta e que todos já vão acompanhar o que vai acontecer durante todo o ano. E sem contar que a partir do momento que eu tenho uma lei que ampara, eu também posso receber recursos para estar organizando esses eventos de uma forma tranquila e que o município vai ser favorecido com isso. Então é isso. Tenham todos uma boa semana e fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Passa a palavra ao vereador Luiz Henrique Ranussi. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero dar minhas condolências. Dona Nair Chende e da dona Antônia Isabel Ribeiro, né? Então, que Deus as receba na sua mansão celestial e dê conforto aos corações dos familiares. Só voltando aqui um pouquinho, só dos requerimentos que a gente fez, eu e a Maria das Dores, realmente a resposta que veio, né, deixa a gente um pouco constrangido, porque a gente quer assim, uma efetividade, a gente quer que tenha uma coisa definida, não pode ser simplesmente, não, vamos fazer, vamos lá, seja só por Deus, não só Aparecida, enfim. Então, o requerimento é só bater nessa tecla mesmo, que a gente gostaria mesmo de efetividade, né? Parabéns, vereador André, pelo seu requerimento. Vereadora Maria das Dores também, né, sobre os lanches dos atletas, recomposição salarial,
As diárias é uma vergonha. A diária, nem fale, né? É um absurdo. Então, parabéns aí pelos requerimentos. Um assunto aqui, gostaria de falar também. Eu tive minha mãe que faleceu em dezembro, depois disso eu não tinha voltado ao cemitério. Fui quarta-feira do ano passado, lá, e nosso cemitério de novo abandonado, né? Entrei pelo portão do principal, que era antigamente, não pelo portão novo, principalmente a parte onde eram enterradas as crianças. Mato, as cruzes tudo caída, um muro sem fazer, subindo também a rampa lá, cheio de mato. Então a gente já bateu tanto, o vereador John já falou, o vereador André já falou, o vereador Maria das Dores já falou, tanto que a gente fala para cuidar daquele cemitério. Quem daqui não tem um ente querido enterrado lá? Então é revoltante, é chato. E ter que voltar sempre a falar um problema que já foi discutido, já foi falado, já foi pedido e não se resolve. Então eu fico indignado mesmo, fico chateado. Porque, meu Deus, é tão fácil resolver, é tão fácil. Daquele muro caído lá. Poxa, tem lá 20 metros de muro para fazer. Então, presidente, eu gostaria aqui de deixar para essa casa essa revolta minha. Fiquei muito chateado, muito chateado. E até proponho, eu ia entrar com requerimento, mas não adianta. Você vai, um requerimento aqui, aqui dia tem finados, né? Já estamos praticamente quase setembro, vai dia finados, vai lá, passa um cal lá e está tudo bem, e volta o problema no outro ano seguinte. Então eu proponho aqui, dessa casa, fazer um manifesto dessa casa, presidente. Fazer um manifesto para que tenha responsabilidade, que tenha coerência e que tenha amor no coração das pessoas que estão lá, nas famílias que também tem as pessoas enterradas lá. A gente fazer um manifesto mesmo dessa casa de leis. Todos assinarem. Lógico, quem não quiser assinar não tem problema, mas eu acho que deveria todos. Que todos nós aqui temos entes queridos enterrados lá. Então proponho isso, se aceitarem, a gente faz o manifesto e encaminha para o prefeito. Porque não dá. É todo ano, cara, mas todo ano, é a mesma coisa. Vereador cobrando, vereador falando, vereador cobrando, vereador falando, e não se resolve. Colocar um funcionário efetivo lá. Coloca um funcionário efetivo. A primeira leva de arrumar, pronto, vai lá, faz um mutirão, arruma, beleza. Depois é só manutenção. Será que é tão difícil assim? Fazer um planejamento, fazer um projeto para se resolver isso? Então, presidente, gostaria dessa casa, sinceramente, botar, fazer um manifesto e mandar para o prefeito. Mandar para o prefeito. Parabéns ao Socorro, outro assunto, parabéns ao Socorro, mais uma vez campeã as meninas, né? Campeã macro-regional, série prata, e nos Jogos Abertos de Arapongas. Então, parabéns Socorro, a equipe de esporte, as meninas, estão de parabéns. Santa Amélia muito bem representada, sempre ganhando título. Então, parabéns Socorro. E equipe de esportes e as meninas. É só, senhor presidente. Tenha todos uma boa noite, fiquem todos com Deus. Agradecer aqui o Patrick, o Everton, o pessoal que nos assiste pela internet. E nada mais tratar com as graças de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão legislativa ordinária do dia 31 de agosto de 2026, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus.